Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui dando início a mais um estudo do livro de Salmos. Estejam todos com a sua Bíblia para que possam me acompanhar no Salmo de número 62, né? Hoje eu vou falar do Salmo número 62, fala sobre a exortação a que se confie somente em Deus, né? Nós devemos confiar em Deus. Então, Davi, ele adotou uma postura, a postura de estar na direção de Deus, não é mesmo? Eu vou ler então o Salmo também foi feito para ser entregue ao músico Mor e para que lá os filhos de Core tomassem conta de todos os salmos, todos os cânticos, todas as escritas feitas por Davi, não é mesmo? Então, apesar dos problemas acontecidos, Davi botava na balança todas as coisas que Deus fez por ele. Então, ele tinha consideração por Deus. Eu vou ler aqui para vocês, então, estou aqui com a minha Bíblia na mão, Salmo de número 62, tá vendo? Aqui, 62. Eu vou ler e depois eu vou falar da explicação. Primeiro, quero parabenizar a todos vocês que ficaram aí torcendo, né, pelo Brasil. Glórias ao Senhor, Deus é brasileiro, né? Eu sempre disse que Deus é brasileiro. Às vezes eu enrolo a língua. Mas eu quero dizer para vocês que eu também fiquei aqui em casa, eu e Deus torcendo, e que deu tudo certo. Tá vendo a minha bandeirinha lá atrás? Eita glória! Eu sou brasileira e eu luto pela nossa nação. Eu luto pela nação onde eu nasci, onde é aqui que eu vivo. Então eu tenho que lutar pelo meu país, pelas coisas boas que o meu país oferece, não é mesmo? Oferece num bom sentido, porque as coisas do mundo não se deve ficar muito influenciados nela. Você entende que as coisas do mundo são muitas, são alegrias passageiras, mas aquele que está com Deus, que vive para buscar e saber que Deus é o nosso refúgio, esse sim, esse consegue cada vez mais crescer diante daquilo que Deus quer nas nossas vidas, não é mesmo? Nós precisamos ter ordem e a disciplina vem do nosso Senhor. Por isso a nossa bandeira vem escrito ordem e progresso. Então, é através de disciplina, através de uma ordem, que nós vamos crescendo, vamos progredindo, não é mesmo? Então, vamos dar início aqui ao estudo. Eu vou ler o Salmo e depois eu vou falando, tá bom? Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, apertasse aí na palavrinha inscrever, no sininho e também na palavrinha todas. Depois você vai ver uma mãozinha assim, um papo firme, né? Como se estivesse dando um papo firme. Eu concordo, né? Essa mãozinha para dizer eu concordo. É um papo firme que eu venho trazer aqui. Então, é só você dar um like aí, apertar nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu venho trazer aqui. Que é um assunto muito relevante, é uma coisa edificadora que vem falando de personagens do passado que fizeram parte da história, né? Que faz parte da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje nós procuramos entender tantas coisas que houve há séculos atrás, não é mesmo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos ter essa intimidade, buscar cada vez mais em estar na presença do Pai. Eu vou ler então. Diz assim, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Realmente, a nossa alma espera em Deus, não é mesmo? Nós ficamos em espírito, né? Buscando em Deus. E no versículo 2 diz assim, só ele é a minha rocha, é a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Versículo 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Versículo 4. Eles somente consultam como o hão de derrubar
da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Versículo 7. Eu li o 5 e o 6, né? Versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Versículo 8 e 9. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Versículo 10, 11 e 12. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi. Isto que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, esse salmo está declarando um posicionamento, onde Davi se posiciona com serenidade e em paz e em verdade para Cristo Jesus. Ele se posiciona mostrando que só Deus é o refúgio dele. Nós devemos agir da mesma forma, nos posicionando, sabendo que só Deus é o nosso refúgio. Porque, independentemente da condição física em que nós vivemos, ou condição social em que nós vivemos, ou de sermos intelectual, né, da intelectualidade ou não de uma pessoa, sem o Altíssimo, sem Deus, nada flui bem. Então, nós devemos mergulhar, né, em querer estar cada vez mais próximo de Deus, não é mesmo? Ter mais intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus é que nos sustenta, assim como sustentava Davi. Davi, ele tinha intimidade grande com Deus e nessa intimidade Deus o sustentava, né? Deus colocava sempre Davi de pé. Então esse salmo de número 62, o salmista Davi, ele declara quanto a sua alma era dependente de Deus, o quanto ele dependia de Deus. Ele diz que o seu descanso, né, que o descanso dele estava em Deus, porque Deus é a salvação. Era a salvação dele e é a nossa salvação hoje, não é mesmo? Deus é a certeza da nossa segurança. Então Davi, ele tinha um relacionamento com Deus de muita, mas de muita intimidade, né? O Salmo fala da intimidade, porque somente em Deus que ele esperava que tudo se solucionasse. Tudo que quando ele orava a Deus, ele pedia solução a Deus. Então, Davi, ele se mantinha sereno, calmo e com paciência. Ele se alegrava porque ele lembrava dos feitos que Deus tinha feito para ele. Então ele começava a celebrar, ele pulava, ele cantava, né? Ele cantava louvores em adoração a Deus, você entende? Você imagina Davi pulando e cantando? Imagina ele pulando e cantando e louvando a Deus. Porque Davi, naquela época, ele era o alvo assim, das pessoas que só queriam destruí-lo. As pessoas queriam destruir ele, né? Então ele clamava a Deus por livramento e ele cantava louvores alegremente, mesmo estando, né, com aqueles problemas, com aquelas dificuldades, ele cantava louvores a Deus em adoração, ele adorava a Deus a si mesmo e cantava. Então, Davi somente declarava
a confiança dele em Deus, você entende? Com todos os problemas que ele passava, ele declarava confiança em Deus. Porque ele via que somente Deus que poderia fazer a alma dele ficar alegre. Então ele cantava para Deus, ele dançava, ele pulava, né? Você imagina Davi, aquele homem, né? O rei, né? Cantando, pulando, exaltando, adorando o nome do Senhor. Não é mesmo? Eu fico assim imaginando, vejo na minha mente. Então, Davi entendeu que mesmo ele passando por aquelas dificuldades todas, mesmo ele estando, se ele permanecesse triste, ansioso, né? As coisas não iam fluir, porque tudo ele precisava ter paciência. Então Deus ensinava a Davi a ser um homem paciente e esperar nele, no tempo dele, porque ele sabia que os inimigos não teriam êxito, né? Não teriam êxito em cima dele. Então Davi, ele louvava o Senhor, ele cantava para Deus, porque ele sabia que os inimigos não teriam êxito com ele, porque Deus que cuidava dele, né? Assim como cuida de nós hoje, não é mesmo? Então ele dizia que não seria jamais abalado, ele falava para Deus, né? Eu jamais seria abalado, né? Então Davi, ele procurava dar ênfase nisso, né? Falando do Salmo, falando a verdade no Salmo, né? Falando do poder de Deus, né? No Salmo ele falava do poder de Deus e de todas as graças que ele recebia, de todas as coisas, dos benefícios que Deus fazia para ele. Então, isso nos mostra que Deus dá muitas coisas para a gente, né? Deus sempre nos deu muitas coisas, né? E nós, o que nós temos que fazer é confiar, acreditar, confiar nele devido à autoridade do nome do Senhor. Só de falar a autoridade, o nome de Jesus é uma autoridade, o nome dele, só de falar o inimigo se treme, tem medo. Então, quando ele diz que Deus é o único Salvador, ele está declarando dependência de Deus, ele está declarando que ele depende de Deus o tempo todo. Davi dependia, assim como nós dependemos de Deus o tempo todo. Então ele cantava a Deus os salmos, e ele cantava assim: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a minha alma, não, como a terra sedenta, ó Deus. Uma hora eu vou cantar essa canção toda para vocês. É que eu não lembro direito, eu só lembro esse pedacinho que diz que a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, meu Deus. Você entende? É lindo. Esse salmo é um salmo cantado, lindo, lindo. Vocês precisam ouvir esse salmo cantado. É maravilhoso. É tocado em piano, sabe? É muito lindo. É porque eu não tenho piano aqui, eu não sei tocar piano, mas eu posso aprender a cantar esse louvor e venho trazer ele aqui para vocês. Uma hora dessa eu vou cantar esse louvor para vocês, tá bom? Então, esse salmo declara, né, uma alma sedenta, dependente de Deus, que era Davi na época, né? Davi era um homem dependente de Deus. Embora ele enfrentasse diversidades e muitas tribulações, ele cria que só Deus poderia dar salvação para ele, livrando ele dos inimigos. Então ele cantava esse louvor para Deus. Ele cantava esse salmo todo para Deus, dizendo que adorar, a minha alma tem sede de vós, como uma terra sedenta, meu Deus. Você imagina? Que coisa linda. Então, quando ele fala assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Que coisa linda, né? Então ele canta esse louvor e ele exorta todas as pessoas que ali estão
para cantar com eles esse louvor. E aí eles vão cantando e declarando esse amor para Deus, né? Amanhã eu venho falando sobre o Salmo de número 63. O Salmo de número 63 fala quando Davi estava no deserto de Judá, mas ali ele escreveu também em forma de cântico e foi falando muitas coisas para Deus, né? Falando da intimidade que ele tinha com Deus, falando das línguas afiadas dos inimigos, né? Ele falava também como que ele poderia, como que Deus poderia tirar ele dali, né? Do meio daquela tribulação. Então ele fazia oração e voto para com Deus, para que Deus o protegesse e guardasse ele. Amanhã eu venho falando sobre esse Salmo de número 63, provavelmente eu devo falar do 64 e 65 juntos, porque é uma sequência, você entende? É uma sequência, porque fala sobre a presença de Deus e fala sobre a súplica de Davi, né? Davi suplicando que guardasse a vida dele e também no louvor a Deus. Então, é tudo uma continuidade, você entende? Ele vem falando sobre isso. E aí depois ele vem falando sobre cânticos de louvores pelas suas grandes obras, pelos grandes benefícios que Deus fez na vida dele e faz até hoje nas nossas vidas, não é mesmo? Então vamos engrandecer o nome do Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, por mais essa noite, não é mesmo? Fazendo as nossas orações e agradecendo ao Senhor. Fechem os seus olhos, vamos agradecer. Querido e amado Deus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, Senhor, e queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por esse dia tão abençoado e alegre que o Senhor nos concedeu e por essa noite tranquila que também o Senhor há de nos dar, livrando a gente do maligno e de tudo aquilo que pode trazer sofrimento e tristeza para a gente. Enche-nos do teu Espírito e resplandeça a sua luz sobre nossas vidas. Entregamos as nossas vidas, os nossos querer, tudo em suas mãos. Que seja feita, Senhor, conforme a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Boa noite para vocês, então. Fiquem em paz, fiquem alegres, né? E com Deus, porque com Ele tudo se faz bem. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau.